Bom, então, bom dia, boa tarde, depende do horário que o pessoal vai assistir essa aula. Bom dia para os que estão presentes. Pessoal, eu já estava batendo um papo com o pessoal que entrou aqui antes na aula, porque é o seguinte, eu estou um pouco preocupada em ter um feedback de como vocês estão acompanhando a aula. Tá? Então, eu quero saber, gostaria que vocês falassem um pouquinho antes da gente começar, se vocês estão conseguindo assistir as videoaulas previstas antes desse encontro síncrono, e se vocês estão conseguindo acompanhar bem o encontro síncrono que está sendo mais resolução de exercícios, se assim, está sendo possível, se as videoaulas estão sendo suficientes para vocês acompanharem os conteúdos. Queria que alguém me falasse um pouquinho sobre como está sendo essa experiência. Bom dia. Bom dia, Carla. Eu já tinha trabalhado com a senhora em Fenotran 3, então já sabia mais ou menos o método, e eu já tinha gostado, porque é bem mais organizado, né? Até para a gente é melhor, porque, igual a senhora falou, tem alguns professores que não estão seguindo, assim, um padrão de dar aula síncrona e tudo mais. Então, eu estou conseguindo acompanhar até. Eu fui mal no teste, mas eu consigo acompanhar. Foi um descuido meu, eu fui fazer, já estava cansada já e acabei errando. Mas consigo acompanhar bem mais assim, com você postando as aulas para a gente assistir antes da aula síncrona e você resolvendo o exercício. Eu acho bem melhor do que alguns métodos que outros professores estão usando. Tá. Então, vocês estão tendo tempo para assistir os vídeos antes de vir para essa aula? Eu sei que é corrido, mas está dando tempo de assistir para se preparar. Então, eu acho que pelo menos os alunos que estão comparecendo nesse encontro síncrono, talvez estejam se organizando para assistir as videoaulas antes. Então, ao pessoal que não está presente, como isso vai ficar gravado, pessoal, é importante o estudo semanal. E para os que estão presentes também, né? É importante o acompanhamento da disciplina semanal. Então, não deixar uma semana passar. Então, essa semana eu não assisti os vídeos de Fenotra 2. Então, eu não vou na aula síncrona, porque eu não assisti, e vou deixar para fazer isso na próxima semana. Isso é muito ruim, por mais que vocês tenham provas na semana, porque vai chegar a semana que vocês vão ter várias provas, e isso pode acontecer. E quando acontecer, isso pode virar um bolo, assim, vocês podem se enrolar muito com isso e a gente ter problema no andamento da aula, tá? Então, assim, quais são as dificuldades agora? Assim, quem quer me falar um pouquinho sobre a dificuldade que está tendo de acompanhar, de resolver os problemas, se está tendo dificuldade? Alguém Pronto, quer eu vou falar um pouquinho. Para mim tá bem corrido, assim, sabe? Tá extremamente corrido mesmo, mas eu acredito que seja por conta do semestre ter sido reduzido o tempo, né? Antes a Sim, gente tinha 4 meses e algumas semanas, agora a gente vai ter 3 meses cravado praticamente. Então, assim, está bem corrido, sabe? Tô tentando o máximo para ver as videoaulas todas antes da aula, mas acaba ficando bem corrido. Ontem essa videoaula eu consegui assistir as duas videoaulas e o exercício antes da aula, né? Mas, por exemplo, na semana da prova, provavelmente a gente vai estudar só para a prova de Fenotran, a gente não vai sentar para estudar a matéria da prova seguinte. Aí a gente faz a prova na quinta, a aula síncrona já é na sexta, né? E sim. daí a semana já acabou praticamente. E daí vai entrar a semana seguinte, vai ter conteúdo de 2 semanas para estudar. Então, assim, eu acho que tá puxado e tá corrido, mas é por conta do tempo reduzido, sabe? Eu sei que não é culpa nem da professora nem nossa. Sim. Pessoal, então assim, ó, eu acho que saibam que vocês têm esse canal aberto comigo para apresentar as dificuldades que vocês estão tendo ao acompanhar a disciplina. Porque, por exemplo, como a parte teórica da disciplina está em forma de vídeo e vocês estão assistindo em casa e não tenha como tirar dúvida
no tempo da aula, ao vivo. Então, como eu estou sentindo que o pessoal não está tirando muitas dúvidas nesse sentido, então é por isso que eu tenho medo de não estar atingindo vocês o suficiente. Então, qualquer dificuldade que vocês encontrarem na semana, não tenham medo de me procurar, manda e-mail, se não conseguir vir no atendimento, vamos tentar achar uma horinha, tá bom? Então, não deixem de buscar ajuda, mesmo que seja da professora ou que seja de algum colega também que possa te ajudar, mas procure ajuda, tá? Isso vale para as outras disciplinas também. A gente não tem monitor, mas as disciplinas que têm monitoria, aproveitem esses momentos aí, que talvez eu acho que ajuda. E, de fato, o semestre inteiro vai ser mais curto, então as nossas semanas estão mais carregadas de conteúdo em todas as disciplinas. Então, é por isso que a organização é a chave do negócio, certo? Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? Certo. Prof, eu tenho só uma pergunta. Quando eu tiver alguma dúvida em algum exercício que não necessariamente precisa de atendimento, eu posso mandar por e-mail, tipo, fazer um PDF do exercício e fazer uma pergunta? Porque eu acho que às vezes se torna um pouquinho mais dinâmico do que marcar um atendimento, porque às vezes é alguma dúvida pontual, alguma coisa assim. Pode sim, Henrique. Tá, então vou fazer Manda isso. lá a solução e manda a pergunta por e-mail que eu tento responder assim breve, de forma breve. Só não respondo se eu estiver em reunião, alguma coisa, mas senão eu tento Sem responder problema. rápido. Tá bom, muito obrigado, prof. Beleza. Muito bem, pessoal. Então vamos falar de fenômenos de transporte, né? Vamos começar. O conteúdo dessa semana, pessoal, foi muito, muito importante, é muito importante, porque nós vimos basicamente duas coisas que nós vamos utilizar muito na nossa disciplina. A primeira delas é que nós resolvemos os nossos primeiros perfis de temperatura, aplicando a equação diferencial da condução, aplicando, sabendo encontrar as nossas primeiras condições de contorno para casos mais simples, né? Então, nas videoaulas, nós resolvemos lá perfis de temperatura para a placa, para o cilindro e para a esfera. Então, essa etapa é muito importante, e é muito importante que vocês identifiquem o método, então começa lá sempre encontrando as variáveis, depois vai para as hipóteses, depois a seleção da equação diferencial no sistema coordenado adequado, simplificar a equação, de acordo com as hipóteses, resolver a equação diferencial, aplicar as condições de contorno e depois fechar a equação do perfil, né? Então, esse procedimento é importante que vocês tenham observado isso para todo o sistema coordenado. Para todo o sistema coordenado, quando a gente fala de obter o perfil de temperatura ou distribuição de temperatura, que é a mesma coisa, então tem este procedimento. Então, isso é um ponto muito importante. Outra coisa importante foi a gente ter acrescentado aí como conteúdo o conceito de resistência térmica, que basicamente é o mesmo conceito de resistência elétrica que vocês aprenderam na física. Então, nós trouxemos esse conceito de resistência para a transferência de calor. Então, nessa relação causa e efeito que a transferência de calor tem, por exemplo, o fato de haver uma diferença de temperatura vai provocar uma transferência de energia, uma transferência de calor. Só que essa transferência, ela vai ser proporcional, ou ela vai acontecer de acordo com a resistência com que aquele meio oferece para que a energia seja transferida. Então, isso tem relação com os mecanismos de transporte. Então, tem a característica da resistência da condução, que leva em consideração a condutividade do material, a espessura, a área. Para convecção, então, é muito dependente do coeficiente convectivo, e para radiação, a gente propôs um coeficiente de radiação, ou radiante, que é aquele HR,
para a gente também descrever a radiação como função dessa resistência ao transporte, né? Então, o inverso da resistência vai ser, vai indicar como o processo acontece. Então, a resistência é o inverso dos coeficientes, então, seja ele de condução, de convecção ou de radiação, certo? Então, a resistência vai ser o inverso desses coeficientes. Então, isso ajuda, vai ser proporcional ao inverso desses coeficientes. Então, ajuda a gente a lembrar, né? Então, mesmo que a gente não tenha na mão a equação da resistência da condução, a gente sabe como obter. É só a gente saber que a taxa de transferência de calor é igual a uma força motriz, que é a diferença de temperatura, dividido pela resistência ao transporte. E lembrar que a resistência é o inverso, é proporcional ao inverso do coeficiente convectivo, né? Então, nós vimos de maneira tradicional como obter a taxa de transferência de calor, né, aplicando as condições de contorno que a gente tem, integrando lá a lei da condução, no caso da condução, né, a lei de Fourier, integrando a lei de Fourier, aplicando as condições de contorno, e vimos que a gente pode calcular a taxa também, considerando todos os efeitos que tem no meu problema, mesmo se eu tiver a convecção. Então, se a gente fizer essa diferença global de temperatura e dividir pela resistência total que o sistema oferece para transferência de energia, a gente consegue encontrar a taxa. E com essa taxa, a gente consegue calcular todas as temperaturas daquelas interfaces que eu posso ter no meu problema. Da superfície mais externa, da mais interna, na interface, se eu tiver uma parede composta, um cilindro composto, enfim. Então, esse método das resistências, ele é muito importante para isso, né? Para a gente encontrar, por exemplo, temperaturas que a gente não tem no sistema. Então, ele vai ser muito útil para a taxa e para calcular essas temperaturas. Posto isso, pessoal, alguém tem alguma pergunta sobre a aulinha teórica, sobre as videoaulas que gostaria de apresentar antes da gente resolver os exercícios? Prof, eu tenho. Pois não. Ali na parte que é montada a equação para resistência radiante, eu não entendi muito bem. Eu não entendi muito bem a simplificação. Tá, peraí. Deixa eu abrir a aula aqui. Radiação, onde está você? Deixa eu abrir, compartilhar com vocês aqui. Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint aí? Sim. Sim. Certo. Então, primeira coisa que a gente precisa relembrar, deixa eu só colocar aqui a minha canetinha para eu poder escrever, é sempre a relação que taxa é força motriz pela resistência. Então, se a gente for observar qual que é a nossa taxa da radiação, então, a taxa, a radiação, vai ser a nossa constante de Stefan Boltzmann, vezes a área, vezes a emissividade, temperatura da superfície elevada à quarta potência, temperatura da vizinhança à quarta potência. Essa é a equação que a gente conhece, né, para a taxa de radiação. Perceba que aqui no formato que essa equação está posta, a gente não tem um coeficiente de radiação como a gente tem coeficiente convectivo, certo? Então, a gente precisa reescrever essa radiação no formato de um coeficiente convectivo vezes a diferença de temperatura. Então, por isso que é definido esse coeficiente de radiação aqui,
certo? Então, a gente pode reescrever essa equação da radiação nesse formato. Então, vai ser um coeficiente de radiação, que é esse que está posto aqui, vezes a área, vezes a temperatura da superfície, menos a temperatura da vizinhança. Certo? Então, o que eu quero que vocês façam depois da aula? Substituam esse coeficiente, essa equação, para o coeficiente de radiação aqui, ó, e tentem observar se vocês conseguem chegar nesta equação da radiação. Ok? Para conferir se essa equação está certa. Então, se a minha taxa de radiação pode ser descrita em função de um coeficiente de radiação, então, se eu substituir a minha taxa aqui, eu tenho temperatura da superfície menos a temperatura da vizinhança, dividido pelo meu coeficiente de radiação, área, temperatura da superfície menos a temperatura da vizinhança. Se eu cortar aqui as minhas diferenças de temperatura, que é a força motriz, então a resistência térmica de radiação vai ser igual a 1 sobre o coeficiente de radiação pela área. Ou o coeficiente radiante também, certo? Então, para que a gente consiga entender e chegar nesta equaçãozinha aqui, primeiro precisamos definir este coeficiente de radiação, que está posto aqui. Por isso que eu apresentei a definição dele, e aí a gente reescreve a taxa de radiação em função desse coeficiente, para conseguir chegar na equação da resistência térmica radiante. Entendi, prof. Muito obrigada. Nada, imagina. Prof, eu tenho uma dúvida também. No slide 22, se tu puder ir. Deixa eu apresentar aqui de novo, que eu tirei. Vamos lá, slide dessa parte de... É esse mesmo daí, o 22. Tá, Ah, é não que eu tá tô com eu tô com a parte só da placa aberta. Eu vou pegar a aula completa, então. Ele é do sistema radial? Isso. Tá, só um pouquinho. Slide 22. Deixa eu trocar a apresentação aqui. Esse aqui? Isso. Eu não consegui entender como que aconteceu aquela integral. Essa integral aqui? Isso. Como que foi dessa parte do azul para a parte de baixo? Podemos resolver de duas formas, né? Esse é o mesmo exercício que eu resolvi na aula passada com vocês. Uhum. É o mesmo. Sim. Então, o que a gente faz? Aqui na aula eu só fiz mais rápido. Vou fazer aqui embaixo, tá? Primeira coisa, como que a gente pode resolver? Primeiro, eu vou passar esse dr lá para o outro lado. Certo? E Certo. vou integrar dos dois lados. Integral da derivada vai ser tudo que está aqui dentro do parêntese, certo? Então, vai ser RdR, ok? RdT perdão. Integral de dr é R, vezes 0, 0. Ok? Ok. Só que nós estamos fazendo uma integral que ela a gente não colocou os nossos limites de integração indefinida. Então, vai sobrar uma constante. Então, vai sobrar mais uma constante desse lado na solução, mais uma constante desse lado. Certo. Se eu passar essa constante para o outro lado negativa, constante menos constante é igual a constante. Então, eu chamei isso já de constante C1. Então, sobrou aqui R
dt dr igual a C1, porque aqui o resultado era 0, né? E aí eu passei esse R dividindo para o outro lado, porque esse R aqui, ó, ele está fora da integral, dessa primeira derivada aqui, e eu vou querer integrar esse raio. Então, eu vou separar as variáveis dt igual a C1 sobre R, passei o R dividindo, e o dr multiplicando. E aí eu vou integrar de novo, dos dois lados. Eu consegui entender agora, prof. Conseguiu? Uhum. Eu não tinha entendido uma parte bem no comecinho, daí a prof já falou, eu já entendi. Muito obrigado. É só separar as variáveis e integrar. Sim, obrigado, prof. Imagina. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Eu resolvi com vocês o exercício da placa plana, né? Não do cilindro, é verdade. Me lembrei aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Muito bem. Então, eu vou compartilhar uma nova janela aqui para a gente resolver os nossos exercícios. Então, o que nós vamos resolver hoje, pessoal, são os 2 exercícios que estavam lá no final da aula da parte da placa, no primeiro vídeo. Então, tem 2 exercícios lá no final. Eu vou resolver esses 2 exercícios com vocês, porque o do sistema radial, eu gravei o vídeo do exercício já resolvido, né? Então, eu vou resolver primeiro esse exercício com vocês, que era o seguinte. Então, na verdade, nesse exercício, o que nós queremos obter? Ele está pedindo para esse problema qual é a equação para o cálculo da taxa de transferência de calor e qual é a equação para a resistência total, certo? Então, qual é o problema? Então, eu tenho uma parede aqui, que é composta na parte de cima pelo material A, na parte de baixo pelo material B, então cada material tem as suas condutividades térmicas. Na base dessa parede eu tenho um isolamento e na parte de cima eu também tenho um material isolante, certo? Para que isso serve? Para me dizer que o fluxo de transferência de calor aqui na direção Y é 0, não existe, porque eu tenho um material que está isolando. Então, eu não vou poder considerar o fluxo unidirecional em Y, porque eu tenho esse isolante, certo? Então, eu vou ter que considerar o fluxo na direção das diferenças de temperatura. Né? Então, onde é que estão essas diferenças de temperatura? Então, eu estou dizendo que do lado esquerdo, eu tenho uma temperatura T1, e do lado direito, eu tenho uma temperatura T2. Percebam que já tem uma flechinha aqui, eu já coloquei uma flechinha indicando qual era a direção desse fluxo, né? Se T1 é maior que T2, então o fluxo vai na direção X, na direção da menor temperatura, que é T2. Então, eu sei que T1 é maior que T2 devido a essa indicação dessa flechinha, que é a direção do fluxo. Eu sei que fluxo sempre vai na direção da menor temperatura. Ok? Então, as áreas aqui perpendiculares a este fluxo X, fluxo na direção X, então, para o material A, a área perpendicular é A1, e para o material B, a área perpendicular é A2. Então, posto isso, e sabendo que a espessura dessa parede é L, então, descreva qual é a equação para a taxa de transferência de calor e a equação da resistência total. Então, por que esse exercício é importante, pessoal? Porque nas videoaulas, nós vimos circuitos em série. Então, semelhante ao circuito elétrico, né, a gente pode ter o circuito térmico também em série ou em paralelo. Esse vai ser um caso que a gente vai ter que descrever esse circuito em paralelo. Por quê, pessoal? Vejam bem, então o fluxo de energia que vai sair desta parede, então perceba
antes, né, que a gente não tem informação do que acontece nesse meio mais externo, mais interno, aqui depende do referencial, né, da sua parede. Ele não disse que tem um H, que tem um ar escoando, nada disso. Então, a gente não sabe. Então, para a gente descrever essa taxa e essa resistência, a gente vai escrever aquilo que a gente sabe, que é a parede em si. A gente tem a condutividade térmica da parede, dos materiais que compõem a parede. Então, eu tenho uma diferença de temperatura que eu conheço nessa face aqui, né? Nessa superfície, nessa outra superfície aqui. Então, como eu não tenho informação de convecção, nem de radiação, nem de nada, então eu vou considerar que a temperatura desse meio interno aqui da parede vai estar em equilíbrio com a temperatura desta superfície aqui, certo? Do lado esquerdo, ok? Então, o que acontece com o fluxo, pessoal? Quando ele começa a ser transferido dentro dessa parede. Então, vamos considerar, por exemplo, que a condutividade térmica do A é maior que a condutividade térmica do B. Certo? Pensando nisso, pessoal, como que a gente pode prever o que vai acontecer com o fluxo? Tem que entrar aqui para falar sobre isso, porque a minha também está errada. Quem está aí, pessoal, com o microfone aberto? Eduardo? Está errada a questão. Tinha um monte de gente. Eduardo, dá para fechar o microfone? Eduardo? Amiga, eu cheguei na sala, tinha tipo... Eduardo, por favor, fecha seu microfone, senão eu vou tentar fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Pessoal, liga a aula e some, né? Pronto. Feito. Pessoal, então se a condutividade térmica da espécie A é maior que da espécie B, então o fluxo vai ser transferido mais rapidamente no material A do que no material B, concordam? Sim. Sim? Então, o que acontece? Esse fluxo, quando chega aqui, ele vai ser dividido em um fluxo QX, que eu vou chamar de 1 ou de A, o material A, vou colocar A aqui, tá? E um QX do material B, ou 2, como queiram chamar. Então, esse meu fluxo, ou se isso acontece para o fluxo, vai acontecer para a taxa também. Então, primeiro eu vou escrever em termos de fluxo. O fluxo, esse fluxo total aqui, vai ser o QXA mais o QXB. Certo? Então, para a taxa também. A minha taxa QX vai ser essa QX do material A mais o QX do material B, porque quando chegar aqui, se a gente continuasse aqui quando chegar na superfície mais externa, né, se a gente continuasse aqui avaliando, o meu fluxo volta a ser QX, certo? Então, como eu tenho divisão do meu fluxo total em duas partes, porque eu tenho dois materiais aqui nesse problema, então eu vou ter que colocar o meu circuito em paralelo. Certo? Então, como a gente sempre começa, quando a gente vai aplicar o método das resistências, a gente sempre começa com a nossa maior temperatura conhecida. Nossa maior temperatura é a temperatura T1, certo? A gente vai sair dessa temperatura para desenhar o circuito térmico e vai dividir, então, aqui. A gente está vendo que divide em dois materiais e que o meu QX vai dividir em 2. Então, eu vou ter aqui em cima a minha resistência ao material A, embaixo eu vou ter a minha resistência condutiva ao material B, certo? E vou chegar na minha temperatura menor conhecida, que é a minha temperatura T2. Então, aqui eu vou ter a minha resistência térmica condutiva do material A e a minha resistência térmica
condutiva do material B, certo? Direção do fluxo, sempre na direção da maior para a menor temperatura. Não pode esquecer de quando desenhar o teu circuito térmico, você colocar a direção do fluxo, certo? Porque eu, no momento que for corrigir a provinha de vocês, fico burra. E aí eu não sei qual é a maior temperatura, qual é a menor, não sei de nada. Vocês que têm que me dizer. Tá bom? Entendido aqui, pessoal, a construção do circuito térmico? O porquê que a gente colocou em paralelo? Sim, Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito bem. Então, com base nisso, nós vamos começar a escrever a nossa equação da taxa. Então, se a gente sabe que a taxa vai ser o somatório da taxa no material A mais a taxa do material B, então vamos escrever qual é o nosso QXA. Então, é força motriz dividido pela resistência, aquele material. Então, a força motriz é T1 menos T2. Então, lembrando, deixa eu colocar um xizinho aqui. Ih, ficou coisa mais horrível. Era para ser um X. Aí. Lembrando que taxa é igual a força motriz por resistência. Pessoal, isso aqui, ó, é mega importante. Nossa, era para ser uma reta. Tá bom, pessoal? Esta definição, taxa é força motriz por resistência, é muito importante. Isso não pode esquecer. Isso é um conceito que tem que estar da cabeça de vocês para toda a eternidade. Combinado? Então, não pode esquecer, senão você não consegue montar aí, descrever a tua equação da taxa. Tá? Muito bem. Então, reescrevendo aqui a nossa taxa, o meu QX vai ser o meu QXA, que é a força motriz. Força motriz é T1 menos T2. Qual é a resistência que eu tenho no meu material A? Então, como é um sólido, né, meu mecanismo de transporte vai ser condutivo, então eu vou ter uma resistência térmica condutiva desse material A. Certo? Mais uma temperatura, diferença de temperatura do meu QXB. A diferença de temperatura também é T1 menos T2. É só olhar aqui na figura ou é só olhar no meu circuito térmico, né? A diferença de temperatura é T1 menos T2, dividido agora pela resistência ao material B. Então, o material B também é um sólido, então o mecanismo de transporte ali vai ser em nível molecular, portanto, condutivo. Então, eu vou ter uma resistência térmica condutiva do material B. Ok? Até aqui? Sim, prof. Certo. Então, agora nós vamos escrever, claro que ainda não terminamos aqui a nossa equação, né? Podemos até escrever, colocar em evidência, né? T1 menos T2 vai ser 1 sobre a resistência térmica condutiva do A, mais 1 sobre a resistência térmica condutiva do B. Ui! Vocês entenderam, né? Tá. Pessoal, então agora nós vamos escrever a equação para a resistência térmica condutiva do material A. Então, relembrando, pessoal, a resistência para condução, de maneira geral, então deixa eu apagar isso aqui primeiro, nós precisamos retomar a resistência térmica condutiva. Então, resistência térmica condutiva é a espessura desse material pela sua condutividade térmica vezes a área, certo? Confere? Isso para uma placa plana, né?
Então, nós temos a resistência térmica condutiva diferente, de uma forma diferente, quando eu tenho um sistema radial, porque ela sempre depende da taxa, né? Então, por isso que as equações são diferentes da condução quando eu mudo o sistema coordenado, como a gente descreveu lá nas videoaulas. Então, vamos escrever qual é a nossa resistência térmica condutiva para o material A. Então, a espessura, tanto do material A quanto do B, é L, a espessura vai ser igual, então não preciso colocar nenhum subíndice, né? Então, vai ser L, dividido pela condutividade térmica do material A, vezes a área perpendicular ao meu QXA. A área perpendicular ao meu QXA é a área 1. Então, atenção, as áreas podem não ser iguais, como nesse problema proposto, a área não é igual, é diferente, então tem que ficar atento com relação a isso. E a resistência térmica condutiva do material B vai ser a espessura do B, que também é L, dividido pela condutividade térmica do B, pela área perpendicular ao fluxo QXB, que é a área 2. Então, vezes A2. Ok? Então, pessoal, antes, eu posso fazer o seguinte, eu posso substituir aqui na minha taxa as resistências e trabalhar um pouquinho com a matemática, ou, pessoal, eu posso encontrar a equação para resistência total e reescrever esta equação aqui da taxa em função da resistência total, certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Para eu começar a trabalhar com a equação da resistência e vou finalizar o exercício com a equação da taxa, eu vou comparar esta equaçãozinha aqui, que é a nossa equação da taxa, com a definição primordial, que é essa taxa, força motriz pela resistência. Então, comparando essas duas equações aqui, pessoal, veja bem, taxa é igual a taxa, força motriz é T1 menos T2, certo? Então, o que sobrou aqui é o inverso da resistência, então 1 sobre a minha resistência total vai ser igual ao resto, certo? Então, ó, 1 sobre a minha resistência total vai ser igual ao que sobrou, que é isso daqui, certo? Porque, ó, taxa é taxa, força motriz é força motriz, que é a diferença de temperatura, 1 sobre a resistência vai ser o que sobrou, certo? Então, 1 sobre a minha resistência total, que é esse problema, que eu tenho duas resistências, né? Vai ser 1 sobre a resistência total condutiva de A, mais 1 sobre a resistência condutiva do material B, certo? Essa é a nossa equação de partida para resistência total. Então, diferente do circuito em série, que para obter a resistência total, a gente tem o somatório das resistências, quando a gente tem a resistência em paralelo, ela não é o somatório, né? Então, o inverso da resistência total vai ser o inverso da resistência 1, mais o inverso da resistência 2, e assim por diante. Então, a forma de escrever a resistência total para circuitos em série e em paralelo são diferentes, semelhante ao que vocês fizeram lá na física. Entendido até aqui, pessoal? Alguém? Sim, prof. Certo, prof. Muito bem. Então, pessoal, para eu reescrever essa resistência aqui e obter uma equação final para resistência total, então, o que eu posso fazer? Vamos começar a trabalhar com a matemática. Então, 1 sobre a resistência, eu posso tirar o mínimo aqui nesta
equaçãozinha das resistências. Então, vai ser a resistência térmica condutiva do A vezes a resistência térmica condutiva do B. E aí, então, vai ficar resistência térmica condutiva do B mais a resistência térmica condutiva do A, certo? Só que eu não quero o inverso, a equação para o inverso da resistência total. Eu quero a equação da resistência total. Então, vai ser o inverso, né? Se eu for escrever o inverso da resistência, eu vou escrever essa equação invertida também. Então, resistência térmica condutiva de A vezes resistência térmica condutiva do B e a soma no denominador. Certo, pessoal? Prof, Diga. eu me perdi. Da onde que veio esse 1 sobre RT igual ao resto ali? Eu me perdi. Vem desta equação aqui, ó. Taxa, vou escrever aqui embaixo de novo. Taxa é força motriz pela resistência. Isso é igual a força motriz vezes 1 sobre R, certo? Certo. Se a nossa taxa era T1 menos T2, 1 sobre... Eu vou simplificar aqui e escrever R1 e R2, tá? Só para te explicar essa parte aqui. Comparando a nossa equação, eu tenho taxa é igual a taxa, força motriz é T1 menos T2, que tá aqui, ó, força motriz é T1 menos T2, e 1 sobre R, que é o nosso R total, 1 sobre R é o restante aqui, é o que tá multiplicando. Certo. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, é por isso que o inverso da resistência é igual a isso aqui. Era isso a dúvida? Não, tipo assim, até aí tudo bem, mas por que ficou por que ficou o RT da condução de A vezes o RT de condução de B ali? Tipo, por que ficou a soma em cima e uma multiplicação embaixo? Ali eu me perdi. Ah, eu tirei o mínimo. Mínimo Okay. múltiplo comum. Tá. Eu vou fechar aqui para tentar resolver isso aqui que ficou fixo. Eu nunca sei como que eu faço isso. Mas eu faço. Já compartilho de novo, pessoal. Certo. Deixa eu compartilhar agora. Aí. Pronto. Então, ó, aqui nesta equação, o que eu fiz? Eu tirei o mínimo. Aqui. Sim, eu não Então, tinha pego essa parte aí do mínimo. então só É tirei. só isso, então. Então só tirei Show. o mínimo e refiz as continhas aqui e depois escrevi a resistência total, o inverso da equação anterior. Beleza. Ok? Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Então, pessoal, para a gente terminar a resistência, nós vamos substituir as equações da resistência do material A, do material B, que a gente já escreveu. Então, aqui vai ser L KA área 1 vezes L KB área 2 dividido por L KA área 2, KB mais L KA área 1, certo? Eu posso colocar aqui no denominador, pessoal, esse L em evidência, né?
Então, poderia reescrever esse denominador aqui, ó. L vezes 1 sobre o KB pela área A, 1KA, área 1. Certo? Concordam? Por que que eu coloquei esse L em evidência aqui no denominador? Acompanharam essa etapa, pessoal? Sim. Sim? Então, coloquei em evidência porque, como aqui eu estou multiplicando no numerador, eu vou poder cortar um L com este L aqui do denominador. Certo? E aí, reescrever a nossa resistência total, que vai ser L dividido por KA A1 KB A2 dividido por 1 sobre KB A2 mais 1 sobre KA A1. Certo? Bom, acho que aqui é suficiente de passinhos matemáticos. Eu posso escrever esse denominador invertido aqui depois, mas enfim, o procedimento para entender a resistência total é isso. Ok? Alguma dúvida aqui na equação da resistência total? Então, pessoal, para escrever a taxa de transferência de calor, se eu voltar para esta equaçãozinha aqui, que é a nossa equação da taxa, eu posso escrever essa taxa, esse QX vai ser igual a T1 menos T2 dividido pela minha resistência térmica total, né? Portanto, é só para eu terminar a minha equação da taxa, conhecendo a equação da a resistência térmica total, a taxa, então, vai ser igual a força motriz, T1 menos T2, dividido por tudo isso. L, K vezes A1, KB A2. Claro que se as áreas fossem iguais, a gente ia conseguir simplificar mais essa equação, né? Mas como as áreas são diferentes. Ok, pessoal? Então, nós temos a nossa equação para resistência térmica total e temos a equação para a nossa taxa de transferência de calor para esse circuito em paralelo. Dúvidas aqui, pessoal? Prof, eu não consegui entender uma parte ali para cima, um pouquinho só, de onde surgiu aquele L que está ali embaixo no denominador, um pouquinho para baixo. Aqui? O L que cortou, isso. Eu coloquei em evidência. Ah, tá. Lembra, Entendi. aqui era assim, Sim. ó. Era L e L, certo? Sim, entendi, prof. Então, eu coloquei, como L é comum, eu coloquei em evidência ele aqui para fora. Opa. E deixei aqui 1 sobre os coeficientes e a área. Sim, eu entendi. Obrigado. Bueno. Mais alguma coisa? Muito bem, pessoal. Então, esse exercício é muito importante para a base que a gente precisa para o próximo exercício. Ah, alguém tentou resolver esse exercício aqui, que é um exemplo do... tá 1.7, mas não é 1.7. É 3 ponto alguma coisa. 3.1, eu acho. Alguém tem alguma dúvida? Ah, não. Ele pega exercícios do 1.7. Já me lembrei. Alguém tentou resolver, perdão, esse exercício? Sim, eu tentei, mas eu não cheguei a terminar ele, porque eu fiquei com uma dúvida no caminho. Eu até olhei a resolução no livro, só que eu preferi trazer aqui para a aula para que eu acho que vai ser melhor no teu desenvolvimento. Então, vamos acompanhar, porque esse exercício é um exercício que vai misturar o circuito térmico em série e em paralelo, certo?
Então, vamos ler esse nosso exercício e vamos partir para a nossa interpretaçãozinha. Então, vamos lá. Ele começa dizendo que no exemplo 1.7, calculamos a taxa de perda de calor de um corpo humano no ar e na água. Então, nesse problema, ele considera as mesmas condições, então é por isso que eu trouxe alguns dados aqui, pessoal, lá do exemplo 1.7, que é a área desse corpo, 1.8 metros quadrados, e o coeficiente de radiação, certo? Essa temperatura externa aqui nem tá aqui, mas a gente nem vai precisar dela. O que a gente vai precisar mesmo é a área e o coeficiente de radiação, certo? Só que a temperatura desse ar ou dessa água, então, vejam bem que no desenho eu tenho dois coeficientes convectivos, um para o ar, outro para a água, então a gente vai resolver para os dois casos, e a temperatura da vizinhança e do ar é 10 graus Celsius, certo? Então, para reduzir a taxa de perda de calor, a pessoa veste roupas especiais esportivas, casacos para neve e impermeáveis, feitas com um isolante de aerogel de sílica nanoestruturado, com uma condutividade térmica extremamente baixa, igual a 0,014 watts por metro Kelvin. Então, esse é o K do nosso material isolante. 0,014 watts por metro Kelvin. A emissividade da superfície externa dos casacos para neve impermeáveis é 0,95, que está aqui no nosso desenho. Então, ele pergunta, qual é a espessura do isolante? Então, qual é a espessura do material isolante de aerogel é necessária para reduzir a taxa de perda de calor para 100 watts. Então, essa é uma taxa de geração de calor metabólica típica do corpo humano, tá? No ar e na água. Então, vou ter que calcular duas vezes essa espessura, quando eu tiver ar e quando eu tiver o corpo todo imerso em água. E ele pergunta quais são as temperaturas resultantes da pele. Então, o que ele quer saber, pessoal? Se a gente olhar o nosso desenho, então vamos olhar aqui. Então, a gente tem a pele primeiro, então a gente tem a espessura dessa pele, gordura aqui, de 3 milímetros. Aí a gente tem o material isolante, tem a espessura do isolante, que a gente vai precisar calcular. A gente conhece a temperatura interna corporal, que ele está considerando 35 graus Celsius. A condutividade da pele, ele também dá 0,3 watts por metro Kelvin. A condutividade do isolante, a emissividade desse material isolante. E ele dá as condições de convecção, né, com os coeficientes convectivos do ar e da água. E também dá a temperatura da vizinhança e a emissividade. Então, essa temperatura corporal vai perder energia para esse ar externo que está numa temperatura menor. Só que eu tenho um isolante, então essa taxa de perda de calor vai ser menor em função desse isolante, né? Então, quando ele fala quais são as temperaturas resultantes da pele, a gente tem aqui, essa é a nossa temperatura interna, vamos dizer que a gente tem aqui uma temperatura externa, e a temperatura da pele seria esse TS aqui, ó, que ele coloca. Ou eu chamei TP, enfim, que é a temperatura que ele quer que a gente calcule também. Então, é nessa interface aqui, ó, entre pele e isolante, que ele quer que a gente calcule a temperatura. Ok? Entendido o problema, pessoal? Sim. Então, primeiro nós vamos resolver para um corpo no ar e depois para um corpo totalmente imerso na água. Então, vamos começar colocando as nossas hipóteses. Certo?
Primeira coisa, pessoal, pela figura, ele está considerando essa pele, esse isolante, em coordenadas cartesianas, certo? Então, eu vou colocar aqui o sistema coordenado. Por que é importante a gente indicar aqui o sistema coordenado? Eu estou considerando isso pelo desenho, tá? Porque ele dá a espessura aqui, e não o raio. Ok? Então, por isso que eu estou considerando coordenadas, cartesianas. Isso vai ser importante na hora da gente escolher as equações da resistência, tá? Principalmente condutiva. Pessoal, vou fazer uma hipótese aqui que eu estou colocando para facilitar o problema. Eu vou considerar estado estacionário. Ele não falou no texto do exercício, mas ele também não disse de variação de temperatura com o tempo. Então, eu vou considerar estado estacionário. Por quê, pessoal? No estado estacionário, eu posso aplicar o método das resistências. Então, o método das resistências, pessoal, principalmente eu vou aplicar no estado estacionário e quando eu não tenho geração de energia, certo? Se eu tiver geração de energia, eu vou ter que considerar o método convencional aí para calcular a taxa. Tá? Então, eu vou considerar que eu não tenho geração de energia sem... Geração de energia. Vou considerar aqui, pessoal, que as propriedades físicas são constantes, para que eu possa considerar que as minhas condutividades térmicas aí elas sejam constantes, tá? E meus coeficientes convectivos também. Já que eu não estou falando nada sobre especificamente sobre a convecção, então a gente vai considerar esse H constante inicialmente. Tá? O fluxo, pessoal, é uma consideração bem importante. Nós vamos considerar esse fluxo unidirecional, então vejam bem, pessoal, a direção do fluxo é na direção da menor temperatura. Então, o meu fluxo está nessa direção. Se eu chamar essa direção aqui de X, então eu vou ter um fluxo na direção X, sempre na direção da maior para a menor temperatura. Então, vamos considerar o fluxo unidirecional em X. Outra coisa, pessoal, que eu vou colocar aqui importante, está relacionado à resistência de contato. Geralmente, quando eu tenho a pele e o material isolante, dependendo dos materiais que eu tenho, a gente pode considerar aqui, além da resistência que eu tenho na pele e a resistência que eu tenho ao transporte no isolante, eu posso ter uma resistência no contato, certo? Então, posso ter... Se eu considerasse só pele isolante, eu teria a resistência da pele mais a resistência do isolante. Geralmente, eu posso ter a resistência da pele, a resistência de contato e a resistência do isolante. Então, tem alguns exercícios que vão aparecer essa resistência de contato. Nesse problema, a resistência de contato é desprezível, tá? Então, resistência de contato desprezível. Pessoal, outra coisa importante quando a gente for desenhar o nosso circuito térmico vai ser considerar os mecanismos de transporte. Então, veja bem, eu tenho a condução, porque eu tenho esses meus materiais sólidos, eu tenho a convecção dada em função dos coeficientes convectivos que foram dados para os dois fluidos, e tenho a emissividade e o coeficiente radiante, que eu coloquei como dado aqui no problema, né? Então, eu vou ter condução, convecção e radiação, certo? Tudo isso eu vou colocar no meu circuito térmico. Pessoal, uma coisa importante aqui a considerar é que quando o nosso corpo,
estiver totalmente imerso na água, eu vou dizer que esta água, esse fluido água, ele é opaco à radiação. Quando eu digo que a água vai ser opaca à radiação da vizinhança, eu estou dizendo basicamente que o meu coeficiente radiante é igual a 0. Então, basicamente, quando o corpo estiver mergulhado na água, imerso em água, a radiação vai ser desprezada, porque o coeficiente radiante vai ser desprezado. Tá? Então, isso é uma hipótese que eu vou colocar aqui também. Então, a água é opaca à radiação. Então, vou até escrever. Então, no caso, isso acontece apenas quando quando o corpo estiver imerso em água. Então, no caso do corpo imerso na água, por quê, pessoal, que isso acontece? Porque se eu fosse considerar a radiação na água, eu ia ter que considerar a troca térmica por radiação não da parede da vizinhança. A minha vizinhança seria a própria água. Entende? Então, como a gente não tem as informações da água, então a gente vai considerar que essa água vai ser opaca à radiação térmica. E o que significa, né, fisicamente, dizer que a água é opaca à radiação térmica? Significa que o meu HR vai ser igual a 0. Tá? Perguntas? Alguém quer perguntar? Ficou claro essa última hipótese? Era exatamente essa a minha dúvida. Que eu vi na equação e eu pensei, ué, mas por que aqui não tem e lá tem? Obrigada. Porque, na verdade, muda a vizinhança, né? E a gente não tem informações dessa nova vizinhança, dessa nova troca de calor por radiação da água porque se a gente for considerar, a gente teria que considerar a radiação primeiro da vizinhança da sala com a água e depois da água com o corpo, certo? Então, para minimizar essas trocas térmicas por radiação, quando o corpo estiver imerso na água, a gente vai considerar como opaca, tá? Certo. Muito bem, colocadas nossas hipóteses para facilitar que a gente encontre, então, a largura do isolante e a temperatura da interface aqui na pele, nós vamos utilizar dos métodos das resistências, que nos permite, é uma das variáveis que nos permite encontrar essa espessura do isolante. Então, a gente sempre começa desenhando o circuito térmico, tá? Eu vou desenhar o circuito térmico aqui para a gente aproveitar olhando o nosso desenho, tá bom? Tem alguém tentando entrar? Eu, prof, eu levantei a mão. Você poderia explicar só, de novo, o item 6? A hipótese 6. Resistência de contato desprezível, certo? Ó, nós temos a pele em contato com material isolante, certo? Então, geralmente, quando a gente tem materiais em contato, pode existir algo que a gente chama de resistência a este contato, tá? Que é a chamada resistência de contato. Então, além de ter a resistência oferecida pela pele e a resistência oferecida pelo isolante, aqui no contato entre os dois, eu poderia ter uma resistência térmica de contato, que acontece quando a gente tem materiais que têm contato, estão exatamente um do lado do outro, fornecendo um contato. Tá? Neste problema, ele não deu informações da resistência de contato. Então, a gente vai considerar que essa resistência de contato é desprezível, ela é muito pequena, então a gente não vai considerar no problema.
Vocês têm problemas aí resolvidos, exemplos do livro resolvidos, que essa resistência de contato existe, certo? E vai existir sempre que eu tiver materiais em contato, certo? Que é uma resistência oferecida pelo contato dos materiais. Não significa que eu tenho mais um material ali, né? Significa que o contato pode oferecer uma resistência. Ok? Ok, obrigada. Aqui não tem, é desprezível, a gente não conhece essa informação. Muito bem, pessoal. Circuito térmico. Vamos começar a desenhando o circuito térmico. Então, a gente começa sempre pela maior temperatura. Qual que é a maior temperatura? Essa temperatura interna, que é a temperatura corporal. Então, vou começar fazendo uma bolinha aqui, que é a minha temperatura interna, que é maior, certo? Então, vai caminhando no teu desenho. Eu não tenho informações, a minha primeira informação de temperatura é nessa superfície. Então, aqui para dentro eu não sei o que acontece, certo? Então, por isso que eu parto da minha primeira informação de temperatura, que é a TI. Então, a próxima etapa, se eu começar, então, a olhar o problema na direção do fluxo, né, eu chego na minha pele, certo? Então, essa pele vai oferecer uma resistência ao transporte de energia. Então, eu vou vir aqui e vou colocar minha primeira resistência, que é a resistência à pele, até eu atingir uma temperatura nesta interface, que é esse TS aqui, ou temperatura da pele, como queiram chamar, que a gente também não conhece, certo? Próximo material, seguindo na direção do fluxo, é o isolante. Então, esse isolante vai fornecer uma resistência para que a transferência de calor aconteça, certo? Até atingir esse TE, que é essa temperatura externa. Eu vim aqui e chamei de TE, temperatura externa, certo? Seguindo na direção do fluxo, pessoal, o que a gente tem? Essa superfície TE aqui, ela vai perder calor de que forma, pessoal? Convecção? Por convecção para os fluidos, ar ou água, certo? Então, aqui vai estar perdendo calor por convecção. E pelo que mais? No caso do ar. Radiação. No caso do ar, radiação também, porque eu conheço a temperatura da vizinhança e a emissividade. Então, eu também vou ter uma perda de calor por por radiação. Certo? Então, pessoal, percebam que quando a gente chega neste ponto, como que a gente escreve essa perda de calor por convecção e por radiação? Um na sequência do outro, então primeiro ele perde por convecção para depois perder por radiação? Não, ele perde por convecção juntamente com radiação. Convecção e radiação ocorrem ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer aqui? O meu fluxo vai ser dividido pelo que ele vai perder por convecção, então eu vou ter uma resistência à convecção aqui, e vai ser dividido pelo que ele vai perder por radiação aqui, certo? Até atingir a temperatura final que a gente conhece aqui. Posso escrever dessa forma porque as temperaturas são iguais, ou se não, né, eu poderia escrever aqui que eu atingi aqui a minha temperatura. Nesse caso, vai ser a resistência à convecção. Então, meu T infinito, e aqui o meu T da vizinhança. Mas lembrando que as temperaturas são iguais, né? Então, eu podia colocar uma única temperatura final aqui. Certo? Circuito térmico, direção do fluxo. Fluxo está nesta direção aqui, da maior para a menor temperatura. Vamos escrever as nossas resistências. Então, ó,
A minha primeira resistência térmica é uma resistência que a gente sabe que é de condução. Eu não vou escrever aqui para não carregar, mas é a resistência da pele e gordura. Então, eu vou colocar resistência térmica PG, que é uma resistência condutiva que a pele e a gordura têm, certo? Depois eu vou ter mais uma resistência ao material isolante, uma resistência térmica do material isolante, que também é condutiva. Ok? Pois aqui em cima, como termina no T infinito, então eu tenho uma resistência térmica, que eu vou chamar de convecção, né? Que eu tenho só uma convecção. Claro que a gente vai resolver separadamente para o ar e para a água, tá? E aqui eu tenho uma resistência térmica à radiação. Ok? Entenderam o circuito térmico? Sim. Muito bem. Então, agora, pessoal, a gente vai partir para a resolução desse problema. Tá? Não sei se nós conseguimos resolver ele todo, mas eu quero dar todas as dicas aqui para vocês trabalharem, que é, lembrando que o que a gente quer é a espessura para o ar e para a água e a temperatura lá da pele, né? São as informações que a gente não tem. É isso aqui que a gente quer calcular. Então, para isso, pessoal, como que eu posso começar a calcular? Como que eu posso encontrar a equação? A partir da equação da taxa, certo? Vocês concordam nesse problema que a minha taxa total vai ser a minha diferença total de temperatura, como temperatura da vizinhança e a temperatura dos fluidos vão ser igual, então seria TI menos T infinito, né? Dividido por uma resistência total, que nós vamos encontrar as nossas equações aqui. A taxa, pessoal, foi dado, né? Ele pediu para a gente considerar aquela taxa de calor que o corpo gera, né? Que é de 100 watts. Então, a taxa é conhecida, tá? Então, antes de escrever a equação para resistência total, vamos escrever as resistências separadas que a gente conhece, né? Então, primeiro nós temos uma resistência à pele, né? Que a gente sabe que é uma resistência condutiva. Então, vai ser a espessura da pele dividido pela condutividade da pele pela área. A área perpendicular ao fluxo, pessoal, vai ser igual aqui para todos os nossos mecanismos de transporte, que é essa área dada, exposta aqui, que veio do problema anterior, que vai ser a área desse corpo, 1,8 metros quadrados, tá? Então, eu vou colocar aqui só a área. A resistência térmica do isolante, como ela é condutiva também, o meu sistema coordenado cartesiano, vai ser o L do material isolante, que é a espessura, que é o que a gente quer obter, condutividade térmica do isolante, vezes a área, certo? Resistência térmica convectiva. Então, vai ser 1 pelo coeficiente convectivo, aí vai depender se eu tenho ar ou se eu tenho a água, W aqui significa de água, então eu vou usar 1, dependendo do problema que eu vou resolver, na hora que eu for resolver, vezes a área, e a resistência térmica de radiação vai ser 1 pelo coeficiente de radiação, que eu coloquei aqui como dado já, tá? O HR, pela área. Até aqui, beleza? Sobre como obter, escrever essas resistências para cada resistência individualmente. Isso aqui tá tranquilo para vocês? Sim. Beleza. Muito bem, pessoal. Vou escrever
as nossas resistências por partes, tá? Para a gente entender bem como escrever a nossa resistência total. Se eu pegar o meu circuito, a parte do meu circuito em série, eu sei que a minha resistência vai ser a total, parte dela vai ser a da pele, mais a resistência do isolante, aí mais o que vai acontecer com esse circuito que está em paralelo, certo? Então, ó, pessoal, eu sei que a minha resistência térmica da pele mais o isolante vai ser o somatório dessas resistências, vai ser a resistência térmica da pele mais a resistência térmica do isolante, certo? E a parte do circuito em paralelo, que é o que vai nos complicar aqui. Então, a gente tem que olhar o que vai acontecer com o fluxo primeiro. Então, a gente sabe que esse QX, que ele vai passando aqui por todas as etapas do nosso circuito térmico, quando ele chega aqui, ele vai ser dividido num QX1, que eu vou chamar de QX1, e aqui um QX2. Certo? Concordam? Concordam? Sim. Sim. Sim, prof. Para eu saber se vocês estão acompanhando. Então, eu sei que o meu QX vai ser o QX1 mais o QX2, certo? Então, vamos escrever o que são aí esses QX1 e QX2. Então, o meu QX1 vai ser a diferença de temperatura TE menos T infinito dividido pela resistência convectiva. E o meu QX2 vai ser TE menos a temperatura da vizinhança dividido pela resistência de radiação. Concordam? Então, QX1 é TE menos T infinito, então estou escrevendo separadamente, então pela resistência térmica de convecção, mais TE menos T da vizinhança, pela resistência térmica de radiação. Se eu sei que a temperatura da vizinhança é igual a T infinito, eu posso escrever a taxa como sendo TE menos T infinito, em evidência, vezes 1 sobre a resistência térmica de convecção, mais 1 sobre a resistência térmica de radiação. Certo? Até aqui? Se, pessoal, a minha taxa ela é igual à força motriz pela resistência térmica, força motriz é TE menos T infinito. Então, para o meu circuito em paralelo, certo? Então, essa parte eu estou olhando só para o circuito em paralelo. Então, eu vou até colocar um P aqui de paralelo. Tá? Eu sei que 1 pela minha resistência térmica da parte do circuito em paralelo, então esse Pzinho vem do circuito em paralelo, chame como vocês queiram chamar, tá bom? Vai ser 1 sobre a resistência térmica de convecção, mais 1 sobre a resistência térmica de radiação. Ok até aqui? Então, pessoal, eu vou trabalhar com esse circuito térmico aqui da parte paralelo, depois eu vou somar com a minha parte em série, certo? Para eu ter a minha resistência total. Então, o que nós vamos fazer aqui? Tirar o mínimo. Então, o mínimo vai ser a resistência térmica de convecção vezes a resistência térmica de radiação, vezes a resistência térmica então em cima, né, no numerador, de radiação, mais
a de convecção, certo? Vou escrever o inverso desta equação para obter a minha resistência térmica do circuito em paralelo. Então, eu vou indo aqui, se alguém quis se perder aí no meio, pede para eu parar, tá bom? Combinado? Combinado. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Substituir as nossas equações das resistências. Aquela que a gente já definiu, a equação da convecção e da radiação, certo? Então, o que nós temos aqui? A de convecção. Eu vou começar resolvendo para o ar, tá? Então, vamos considerar agora que o nosso fluido é ar. Então, eu vou colocar o coeficiente convectivo do ar vezes a área, vezes coeficiente de radiação vezes a área, dividido por 1 vezes HR vezes a área, mais o H do ar vezes a área, ok? Pessoal, posso fazer a mesma coisa que a gente fez no outro exercício com o comprimento? Com essa área aqui, tá? Então, eu vou colocar esta área aqui em evidência. 1 sobre a área, ok? Por que isso, pessoal? Porque como no numerador eu tenho os termos multiplicando, eu posso pegar esse 1 sobre a área e cortar com 1 sobre a área aqui, do numerador. Certo? Então, a minha resistência térmica do circuito em paralelo vai ficar 1 sobre a área, o H do ar, o H da radiação, dividido por 1 sobre HR, 1 sobre o H do ar, ok? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Aqui no denominador, resolvendo o denominador, eu vou tirar o mínimo de novo, só aqui na parte do denominador. Então, aqui vai ficar 1 sobre a área. Eu vou deixar em evidência, tá? Vezes 1 sobre o H do ar vezes o H do R. Só reescrevi diferente. E vou tirar o mínimo aqui. HR pelo H do ar. Então, vai sobrar aqui em cima o H do ar mais o HR, certo? Vejam bem, pessoal, como no numerador eu tenho 1 dividido pelo H do ar vezes HR, no denominador eu também tenho 1 dividido pelo HR vezes o H do ar, certo? Então, eu posso cortar isso com isso? Concordam? Então, o que vai sobrar aqui da minha equação? 1 pela área. Posso escrever o denominador, que é essa soma aqui, invertido, né? Vezes 1 sobre o H do ar mais o HR. Entendido? Peraí, professora, só deixa eu dar uma digerida aí no negocinho rapidão. Aqui é só matemática, pessoal. Trabalhar com a matemática para simplificar a nossa equação. Beleza, fechou. Muito bem, pessoal. Então, eu sei que a minha resistência total, resistência térmica total, vou deixar bem escrito aqui, vai ser aquela minha resistência térmica que eu disse da pele, gordura, mais do material isolante que estava em série, mais essa resistência térmica que a gente resolveu para o circuito em paralelo, certo?
Então, a minha resistência térmica total vai ser... deixa eu só lembrar como era a nossa resistência dos materiais. O L era específico, então tem o L da pele gordura, dividido pela condutividade térmica da pele gordura pela área, mais o isolante, dividido pelo K do isolante, vezes a área, mais 1 sobre a área, vezes 1 sobre H do ar, mais o HR. Ok? Percebam, pessoal, que a área aqui dividindo é comum nos 3 termos, né? Então, eu posso colocar essa área em evidência. Opa, eu coloquei colchetes, deixa eu arrumar. Concordam? Muito bem, pessoal. Então, o que eu posso fazer aqui? Percebam que, eu posso substituir esta equação da resistência total na minha equação da taxa, que está aqui. É só substituir a nossa força motriz total, que a taxa eu tenho, a resistência total eu defini a equação, e a força motriz eu tenho, porque eu conheço as minhas temperaturas lá, maior e menor, certo? E aí, pessoal, o que vai faltar é a minha equação, é o meu valor para o isolante, certo? Então, só terminando aqui, pessoal, como que a gente quer saber qual é a espessura do isolante? Então, eu vou isolar aqui o meu material isolante. Então, vou passar essa área multiplicando. Então, vai ficar L do isolante dividido pelo K do isolante, vai ser igual a resistência térmica total vezes a área, menos o L da pele dividido pelo K da pele, menos 1 sobre H do ar, mais o HR. Se eu passar esse K multiplicando, vou fazer isso já rapidamente, por causa do nosso tempo. Então, pessoal, eu vou deixar aí para vocês terminarem de resolver. Como que vocês podem resolver? Então, considerando aí a equação da taxa, que é força motriz. Bom, aqui eu escrevi só para o circuito térmico, né? Vamos aqui, ó. Né? Então, eu sei que é 35 menos 10, aqui a força motriz, eu sei que a minha taxa é 100, certo? E é só eu achar a resistência total, vim aqui para a minha equação, que eu isolei, substituí a resistência total, área conhecida, o L da pele também, a condutividade da pele também, o H do ar também, o HR também, e o K do isolante também. E é só achar, então, o L para o material isolante com ar. Quando for a água, pessoal, a dedução que a gente fez aqui toda é válida. Então, o que você vai fazer quando substituir pela água? Substituir o H pelo H da água, não pode esquecer disso, senão você vai ter um comprimento negativo, tá? E considerar que o HR, quando eu tenho a água, ele é 0. Certo? Só isso que vai mudar, tá? Então, isso vocês conseguem terminar e calcular o L do isolante.
Agora, pessoal, como que eu posso calcular a temperatura da pele? Que é o TS. Lembra? É outra perguntinha que o exercício fez. Então, o que eu posso fazer? Eu posso olhar o meu circuito na parte que me interessa. Certo? Então, como eu quero essa temperatura aqui, ó, eu vou pegar só essa parte do circuito. Então, eu vou dizer que a minha taxa, que é 100 watts que eu conheço, vai ser, olhando só esta parte do circuito aqui, vai ser TI menos TS dividido pela resistência térmica da pele condutiva, certo? A temperatura aí eu tenho, a resistência da pele eu tenho que calcular, porque eu tenho todas as informações, eu tenho a espessura, a condutividade térmica e a área, e a taxa é 100 watts. Então, é só achar a temperatura da superfície. Pessoal, vocês conseguem terminar esse exercício em casa? Com essas dicas? Sim, professor. Só você vai deixar as respostas para nós, para conferir? Vou deixar o resultado para vocês conferirem. Tá lá no livro, mas eu passo o resultado aqui também, não tem problema. Então, a temperatura da pele aí vai dar 34,45 graus Celsius. O L do isolante, quando eu tenho ar, é 4,38 milímetros. E o L do isolante, quando eu tenho água, vai dar 6,08 milímetros. Esse é o resultado. Dúvidas, pessoal? Ainda não. Então, ó, é importante quando vocês forem resolver esse exercício em casa, vocês comecem de novo. Desde o início, façam todos os passos para ver se ficou entendido, essa parte matemática ali, para ver se entendeu, ok? E depois, outra coisa, eu quero que vocês trabalhem as unidades. Aqui na hora de trabalhar com essa expressão do L, tá? Trabalhem as unidades para ver se vai fechar, tá bom? Façam análise dimensional. Ok? Muito bem, pessoal. Então, acho que hoje era isso, já que ninguém tem dúvida. Então, quebrem a cabeça aí um pouquinho, tá? Para terminar de resolver esse problema. E qualquer dúvida, dúvidas da lista, peço que vocês, então, venham no atendimento na terça-feira, que daí a gente conversa mais. Ok? Muito bem, pessoal. Então, uma boa tarde para vocês, um bom final de semana. Se cuidem, continuem se cuidando, tá bom? E bom descanso, bons estudos, aí o que vocês forem fazer no final de semana de vocês. E até semana que vem. Estão liberados.